Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Amigo Jesus Live, ou aqui também, né, no Comics Review, o famoso crossover nerd. Isso daí mesmo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a novela Gênesis. Sim, conteúdo cristão tem espaço tanto aqui no Amigo Jesus quanto no Comics Review. Você que está assistindo aqui no Instagram, sejam muito bem-vindos. E você que está assistindo no Comics Review, a gente tem as nossas redes sociais, que tá aqui embaixo, que é o Instagram do Amigo Jesus, onde você pode estar acompanhando. Por isso, já vai convidando o pessoal. Tem um aviãozinho aqui, manda um aviãozinho pro pessoal, para chamar o pessoal para vir. E você que está vendo no YouTube, deixa sua curtida, né? Deixa o seu like e o seu comentário. A gente vai falar sobre a novela Gênesis. E daqui a pouco a Stephanie vai estar chegando para conversar conosco sobre. E hoje eu quero falar com vocês dos Supermanos. Isso, a nossa história que tem como objetivo falar de Jesus através da figura dos super-heróis. Isso mesmo, ela já está disponível à venda e tá lá na loja Guerra dos Reinos, a venda da revista física. Tá R$ 25 já com frete incluso. E você pode dividir no cartão de até 12 vezes de R$ 2,50. Então acessa lá o Comics GR, né? A loja do Guerra dos Reinos, que vai estar aqui embaixo no YouTube. E tem o perfil Guerra dos Reinos aqui no Instagram, que você pode garantir. Mas também tem a versão digital na Amazon, que tá com R$ 6, né? Simples, você vai lá, lê, bate e volta, muito bacana. E vou chamar aqui a Stephanie, que a gente vai falar sobre a novela Gênesis. E aí, você que está assistindo a gente, tá vendo a novela? O que você está achando da novela, né? E tudo mais, esperando aqui ela entrar. Fala, Stephanie! Olá, mundo e todos que vivem nele. Esses jargões. Boa noite, pessoal. Olá, mundo e a todos que vivem nele, né? O Rafa já falou aí, mas tudo bem. Boa noite, gente. Boa noite, Rafa. Boa noite, seja muito bem-vinda. Stephanie, se apresenta para o pessoal e apresenta seu trabalho também. Então, aí, como o Rafa já falou, meu nome é Stephanie e aqui temos a nossa página, né? Que é o Olá, Mundo Geek, onde a gente comenta um pouquinho sobre filmes, séries, bastante quadrinhos, muita leitura aí, mas também fazemos essa junção, né, da cultura pop com o cristianismo. Então, tem vários quadros por aqui. Você pode estar acompanhando e você vai gostar bastante, eu tenho certeza disso. Então, acompanha a gente. É isso aí, acompanha mesmo que o Olá Mundo Geek é assim, é um dos melhores canais que tem de cultura pop e cristianismo aqui do Instagram, então não deixa de acompanhar. E ao mesmo tempo eu já quero puxar o assunto aqui da novela Gênesis, né, que é uma novela que a Record está fazendo, que é inspirado no primeiro livro da Bíblia, que tem como nome Gênesis, né, pelo menos aqui pra gente, no Brasil, tem como nome Gênesis, que pretende adaptar todas as histórias que estão lá. E a gente fez na última live até a parte do Nimrod. A gente comentou até a parte do Nimrod, a live está aqui no Instagram e está lá no Comics Review também. E agora a gente vai começar de onde a gente parou, que é da parte do Terá até chegar na parte de Abraão. E aí eu gostaria de perguntar para a Stephanie. Stephanie, o que, que você achou dessa parte do Terá? Faz aí a sua crítica, fale um pouco conosco do que você achou dessa parte. De todos a gente viu porque são fases, né? Essa é uma das poucas novelas que vai ter várias fases, porque são várias histórias. Não, então, a gente chegou nessa fase que eu não gostei muito. Não é questão de atuação, ambientação, nada disso. Continua bem essa parte, pelo menos, ao meu ver. Mas a questão Uhum. é que se prolongaram demais num É verdade. assunto que era para ser bem mais rápido. Era só para dar uma contextualização para o pessoal que não conhece a história de Abraão, para entender o porquê ele vai sair da casa do pai dele, porque como é que ele era rico. Então, ter que explicar todas essas questões para as pessoas que nunca leram a Bíblia. Então, era importante, mas se estenderam demais na história de Terá, colocaram várias histórias paralelas também, então isso só enchendo linguiça,
que não vai nem vem, não trouxe muita diferença na história. Então foi uma fase bem chatinha. Estava falando com o Rafa antes, eu abandonei um pouco porque foi muito prolongado, muito mesmo. Então foi meio chato para mim. Mas aí depois dessa fase a gente voltou aí. Foi bem, realmente essa parte aí foi mais chatinha, mas é assim mesmo. É isso aí. Igual eu falei com você, né, Stephanie? Eu também não consegui ver toda a parte do Terá. Eu acabei indo na Load e ver My Hero Academy. Mas eu concordo com tudo que você falou, porque a fase do Terá realmente foi uma fase muito difícil. Porque ela foi muito arrastada, muita, assim, encheção de linguiça, né? Porque tem a licença poética. Mas quando você está contando uma história da Bíblia, a licença poética ela tem que corroborar com a história, que é o quê? Contextualizar a história Uhum. para que o público leigo, ou seja, o público que não leu nunca a história, entenda. Mas ali, a licença ela estava sobressaindo a trama. Ela sobressaiu a trama e tomou muito espaço. E eles recorreram demais a clichês de novelas antigas. Então, eu acho que isso deu uma arrastada. Sem contar também que, assim, a gente já estava meio acostumado com todas aquelas questões. E algumas coisas bem esquisitas acontecendo. Eu não lembro se você lembra do episódio que a Nath estava tendo o casamento do Terá com a sacerdotisa. E a Nath foi sair andando pela cidade assim, ela viu o casamento de longe e de repente começa a chover. Aí vem um cara aleatório do nada, bate nela e ela cai no córrego e sai nadando. Nadando não, né? Afogando. É tipo assim, umas Sim, foi coisas bem bem aleatórias, bem nada a ver. aleatório, nada a ver. É, E do jeito que você tá falando, né? Os clichês. Ah, triângulo amoroso. Oh, toda novela tem isso. Tem o casal principal. Aí tem a mulher, que é a vilã lá. Vilã, entre aspas, né? Vai ser a mulher que vai querer tomar o marido da outra, o namorado da outra. Um negócio normal de novela. Não tinha nada assim inovador. Por que a gente também está falando isso? Porque na parte, pelo menos, de Nimrod e na parte, principalmente de Noé, que até agora foi a melhor. Na parte de Noé, ninguém conseguiu superar, porque foi é rápida, verdade. concisa, trouxe o que tinha que trazer. Aí, quando chegou nessa parte de Terá, tinha que ter sido nesse estilo também. Mostrar só a contextualização e seguir em frente. Mas não, aí demorou demais. E essa parte aí realmente teve essas coisas bem clichês. Não teve algo para agregar. Porque, por exemplo, que a gente estava mencionando antes, Noé, trouxe muitas coisas que a gente vê nos dias atuais, né? Coisas, problemas que era do passado, mas que se repete hoje. Lá, nessa parte aqui de Terá, não teve muito disso. Teve as tramas normais de novela, mas não teve, assim, uma lição propriamente dita, assim, realmente que a gente tem que tirar para a vida ou algo do tipo. Então foi meio chatinho por causa disso também. É isso aí. É, isso é uma coisa que eu concordo. Não teve muito uma trama assim que trouxe, né? A ideia é que eles estavam colocando ali aqueles clichês e tudo mais. A única questão assim que eu acho que trouxe foi a questão do Terá, né? Que ele, como Avareza, né? Esse é tipo de coisa. tão aficionado com a cidade e com a sacerdotisa e toda aquela coisa e tudo mais, mas quando ele consegue ficar rico, quando ele consegue a sacerdotisa, aí ele começa a desprezar ela, né? E tudo mais. Aí trouxe essa questão de que toda essa paixão ilícita e tudo mais não vale a pena. Que foi essa lição que teve nessa fase, né? E sem contar também que teve a abordagem do Pop TA, que eles abordaram ele, desculpa aqui a expressão, mas como um verdadeiro safado. Porque a construção da novela, você começa a imaginar que a Nath vai ser a mãe de Sarah, de Sarai. Mas aí, do nada, eles vão e colocam um personagem aleatório para fazer isso. É óbvio que eles tentaram surpreender a gente ali, mas foi muito assim, construiu uma coisa e colocou outra nessa questão. Então É foi uma verdade. fase que eu achei muito assim, com muito clichê.
né? Algumas Bem coisas surreais confusa aconteceram. também. Exato. Algumas coisas surreais, como por exemplo o Terá, super-herói. O exército do rei leva, assim, uma verdadeira um pau do outro exército e o Terá vai lá e ganha dos caras. Tem também a questão, a intriga entre os sacerdotes. Então essa fase foi bem complicada mesmo. E tudo mais. Pastor Lucas está falando o seguinte: já observaram que na narrativa bíblica Sara não tem genealogia? Aí colocou interessante, interessante. É Isso foi uma coisa verdade. que eu nunca observei. Boletim Maranata está assistindo também. Se você puder manifestar também sobre isso, o Boletim Maranata é o nosso arqueólogo que está aí, teólogo também. E você observa então. Uma das coisas que eu estava conversando com a Stephanie antes de começar a live, é que tem 4 diretores até agora na novela, né? Tem um diretor Que eu geral, não mas tem sabia, 4 né? O Rafa diretores. descobriu e eu não sabia disso. O que faz todo sentido É. E aí eu para descobri a porque eu bagunça que comecei está. a ler os nomes que estavam passando nas aberturas e descobri que tem 4 diretores. Muito provavelmente, esses são os diretores das 4 fases até aqui, né? Por isso que a gente vê mudanças, porque a novela ela tem mudanças. Ela narra Adão e Eva de um jeito, Noé de outro, Nimrod e Terá tem a narração parecida, e agora a gente tem a Uhum. fase de Abraão, que também é filmada de maneira diferente e tudo mais. E isso a gente vê, porque tanto no roteiro quanto na própria narrativa da novela, você vê que entre as fases há uma mudança. Mudança, às vezes, de ângulo, de câmera, de narrativa e tudo mais. E aí a gente Até vai entrando mesmo no agora. roteiro, né? A gente percebe até mesmo É, no roteiro. Tem algumas. As fases anteriores, principalmente de Nimrod e Terá, foram mais longas, então teve roteiros mais arrastados também. E aí agora não, tá bem mais dinâmico. Tem ainda algumas cenas aqui e ali que demoram muito para passar. Uma coisa que é rápida e prática, eles passam um bom tempo com aquela trilha sonorazinha e acontecendo a situação, mas é bem mais dinâmico que as outras que tinham sido feitos antes. Então, realmente, eu acho que tem diferença nos roteiros também, não só tem na diferença. direção, né? Tanto que a gente vê a diferença, às vezes, nos clichês dos próprios roteiros. Por exemplo, em Noé você vê um roteiro mais parecido com o de série, que eles vão resolvendo os problemas e Sim, prosseguindo. bem mais Agora, já rápido. em Nimrod e Terá, você vê já eles demorando algumas coisas, né? Umas intrigas e tudo mais, que é mais de novelão clássico mesmo. O Jussier falou uma coisa muito interessante. Vocês não conhecem algum diretor da Record que queiram produzir Missionário da Galáxia? Ô, Jussier, se você conhece um também que quer produzir Superman, você me apresenta. Mas eu acho que essa questão assim, mais espacial, eu acho que a Record não pega, mano. Eu acho que você tem que procurar talvez um Netflix, Prime Video, né, da vida É, aí, pra esse tipo produzir de isso coisa, a daí. Record é mais conservador, entre aspas, mais tradicional nas suas programações. Não tem nada assim diferente. É verdade. Acho que nem a Globo produz alguma série espacial assim. É, aqui no Brasil tem que aparecer mais produtoras para ter mais diversidade de É conteúdo. verdade. Stephanie, e aí a gente teve essa fase. Você quer falar mais alguma coisa sobre ela? Ou a gente pode pular para a fase de Abraão já. Pode ir para de Abraão, até porque de Abraão é mais longa, tem muita coisa. E, e aí a gente entrou na fase de Abraão, que é a fase que já era mais aguardada, né? Eu lembro que eu conversava com as pessoas que estavam assistindo a novela. Eu falo novela, mas eu chamo de série também. E todo mundo falava, não, porque eu estou esperando a fase de Abraão, tudo mais, todo mundo está esperando, é a fase mais aguardada, e finalmente ela chegou. E aí eu gostaria de saber de você o que você está achando dessa fase. Até agora eu gostei muito, muito mesmo.
Assim, o início, a fase de Terá é meio que a de Abraão também, mas ele é criança, então a boa parte não tem tanta trama dele. Começa a engatar mais a história quando ele vai pensar em casar com Sara, e tem todos aqueles atritos com o pai e tal. Aí é que vai engatar a história. Mas assim, de história mesmo, a gente sabe que o mais legal é quando ele tá mais velho, né? É a parte mais interessante da história. Ele vai se mudar com o pai, vai sair de Ur. Tem toda uma explicação para isso que eu achei legal também. A questão da fundação da outra cidade, né? Foi legal. Eu gostei dessa parte, assim. Eu gosto muito quando aparecem, principalmente o mapa. Tem um mapa para o pessoal ter mais ou menos noção de onde é. O pessoal, quando você vai ler a Bíblia, muita gente acha que é assim. Não. Virou a página, aí aqui está dizendo que Abraão já tem 100 anos. Virou a outra página, já teve Ismael. Sendo que, nesse arco de tempo, passaram-se anos para vir cada evento, cada coisa. Então, não foi tão rápido assim. Aí é bem legal quando mostra esse tipo de coisa, tipo mapas, essas passagens de tempo, porque realmente as pessoas começam a entender quanto eles tiveram que esperar. Abraão, acho que foi uma das fases mais legais, assim, de que as pessoas estavam aguardando também, porque era essa questão da fé, né? Vai abordar muito a fé que ele tem em Deus, que é inabalável em todos os momentos. Eu acho que essa foi a parte mais importante também de mostrar. E também essa questão, na questão da fé, dele esperar. Ele esperou tanto tempo para ter um filho e teve todos os seus percalços, a gente vai falar ainda, né, sobre o resto da trama, mas é legal ver essa parte da fé, que até motiva também as outras pessoas. Pelo menos a mim, sempre, quando eu vejo assim algo do tipo, sempre inspira, sempre traz algo assim interessante. Então, a fase de Abraão eu acho que era bastante esperada por causa disso. E no geralzão, eu gostei bastante. Personagens, a trama, ficou bem mais interessante, engraçada também em alguns momentos. Então, tá bom, eu tô gostando bastante. Eu também tô gostando bastante. O Jussier falou, vou sair. Minha filha quer assistir Lucas Neto no celular. Mano, Ju, é o seguinte, eu nem sabia que você tinha filha. Mas eu vou te dar uma dica. Apresenta para ela o Teatro Gil e Cris. É muito interessante. E os vídeos do canal da Yasmin também. Você dá uma apresentada para ela que ela vai gostar. Aí, antes, eu não sei se ele já saiu, né? E falou que a Record produziu Mutantes. Eu lembro. Ah, é verdade, eu lembro disso. Ai, meu Deus. As falas, você vê os efeitos, você fala, Jesus! Vergonha alheia! Maximiliano Filho mandou uma carinha feliz. Carinha feliz pra você também. Seja bem-vindo. E eu também concordo com aquilo que você diz. A fase de Abraão, ela realmente tem uma melhora, né? Primeiramente, a gente vê que tem uma mudança também de roteiro, uma mudança de direção, porque muda das formas que as coisas são contadas, são narradas, né? As falas também, as abordagens. Uma coisa que eu gostaria de destacar também é como que esses atores dessa fase são bons. Tanto o ator que faz o Abraão, quanto quem faz a Sara, quanto a que faz a Agar, Ismael, todo aquele núcleo de ator dessa fase são muito bons. Até mesmo o núcleo infantil, que são os filhos que estão lá do pessoal do acampamento, é bom. E isso é uma coisa muito interessante para se destacar. Ontem a gente teve a parte do Ismael indo embora. O Ismael ele ficou insuportável durante muito tempo. E o menino interpretou muito bem, a H também ficou insuportável. E ontem, por mais que o Ismael fosse um cara insuportável, o que acontece é que ontem ficou emocionante a partida dele. Você consegue... Bastante. Foi bem dramático. Foi dramático. Você conseguiu sentir tanto o drama de Abraão em expulsar, tanto o drama dos dois. Isso ficou muito bem representado ali na novela. Não só isso, todo esse arco de Abraão, Sara e Agar ficou muito bem representado. Foi muito bem escrito também, porque eles não focaram só em Abraão e Sara, que seriam os principais, mas as histórias paralelas, elas fazem sentido.
Não foi uma coisa assim jogada e esqueceram lá e estão lá só só para mostrar. Não, eles têm todo um arco, toda uma história. Ali mesmo a história ali do Massá, né, que é o mercenário. Teve todo um desenvolvimento da história dele, a história dele com a irmã de Sarah, que agora eu esqueci o nome dela, mas com a irmã de Sarah, todo aquele romance mal resolvido. A própria irmã dela também que teve todo um arco para se desenvolver como pessoa. Então foi bem legal. É legal porque não foca só nos personagens principais, mas as histórias paralelas elas fazem sentido. A de H também, inclusive, tem uma contextualização, mostra a parte toda sofrida que ela teve. Isso foi uma licença poética muito legal, que eu estava até comentando aqui com os meus pais, que daria um ótimo livro. Tem vários livros sobre mulheres da Bíblia e tal. Já li um livro também sobre H, mas esse seria bem legal nessa abordagem, porque eles fizeram algo diferente. Trouxeram a história assim de como H poderia ter surgido na vida de Sara, de Abraão, porque a Bíblia não conta, né? Só diz que ela era egípcia e era escrava e trabalhava para eles e acabou. Mas traz todo esse plano de fundo que é muito legal. Foi bem desenvolvido. De início a gente tem peninha dela, né? No final a gente fica, ai, ranço dessa mulher, que mulher insuportável, e esse menino é igual a ela, é filho de peixe, peixinho é. E é legal, foi muito legal. Eu gostei muito. A atuação, como você está falando, é sensacional. Até das crianças, inclusive, realmente. É verdade. E o núcleo, né, que é os personagens que são os coadjuvantes, eles são bons porque eles corroboram para a história de Abraão e Sara. Então, por exemplo, uma coisa acontece na história de Abraão e Sara, eles estão repercutindo. É diferente da fase Uhum. do Terá e do Nimrod, que eles roubam às vezes a história principal, ou então sobressaem, ou então não acrescentam em nada. Esse não. Eles reverberam e dão uma base para a história principal acontecer. E isso é muito interessante da gente se notar. E aí tem toda essa boa construção. A gente tem também o drama de Sara em ter o filho, né? O filho, o De ser herdeiro, que é o parteira, interessante. dar a luz, Isso, fazer toda a questão com os outros e nunca conseguiu dela, deveria ser super traumático essa situação. É bem. Os atores foram maravilhosos. Eu só tenho uma coisa que a gente estava falando agora, eu lembrei. Só duas coisas que eu ainda não entram na minha cabeça. A primeira, que é a questão que ainda tem muito branqueamento. Eu não sei de onde o povo tira que o povo do Oriente Médio é branco. Minha gente, não é, tá? Eles não são até hoje. Tive a oportunidade de visitar, de morar por um tempo. Não existe gente branca, branca feito Rafa. O pessoal nativo não é branco feito Rafa, entendeu? Então não tem muito disso. Então, foram poucos. Na parte do Egito eu gostei porque colocaram bastante negros. O próprio faraó foi negro. Eu achei sensacional isso. Porque realmente mostra mais da cultura da pessoa. Essa é uma parte, um ponto. E o segundo ponto é que na parte de transição dos anos, alguns personagens eles mantêm o mesmo rosto, a mesma coisa. Por exemplo, os que eram mais jovens. Eliezer, aqueles filhos que são sobrinhos de Sara. Eles mantêm o mesmo rosto. Como assim, é gente? verdade. Eles, Isso eles também. envelheceram. Cadê Isso, o envelhecimento isso é deles? uma coisa que minha mãe estava notando, porque o próprio cara que é o mercenário também está com o mesmo rosto há anos. O Isso, Abraão e a Sara já envelheceram e ele não envelheceu. exato. Ele O não envelhece. Eliezer também. Já O El- a esposa dele, né? Eu não tô lembrando agora o nome dela, que é a irmã de Sara. Ela envelhece. Eles Ele colocaram para ela envelhece. envelhecer. Mas E ele ele não. não. O massacre continua do mesmo jeito. Aí E isso são coisas assim, quando você fica, não passou o tempo. o Eliezer tem a mesma cara de adolescente até hoje. É muito Não engraçado. mudou nada. Isso realmente é uma coisa. Uma coisa que eu vi e que eu achei Eu legal acho que foi. vai, eu acho que vai pular de fase agora, que vai mostrar Isaac e tal. Aí eu acho que vai envelhecer agora. Eu acho, né? Porque não é Eu possível. também acho que Isaac não. vai Eles vão crescer e pular esse de pessoal fase. ainda continua novo, né? Até porque a próxima narrativa eu acho que já é do. Eu acho que tem uma narrativa e depois já é a narrativa do.
Gênesis 22, que é a entrega já de Isaac no monte. Eu acho que Ah, eles vão sim. pular de Não, fase. eu também acho que já vai pular para essa parte. Porque É também isso não vai aí. ter muita coisa assim para contar, então vai ser essa parte já. E aí, uma coisa que eu achei legal foi o Egito ter, sim, toda essa questão mais africana. Que até então, nas novelas da Record, o Egito também era todo esbranquiçado. E isso foi muito legal E eles José terem. mesmo. A gente tira já pro É, José. Todo mundo era é, branco em José. é verdade. E isso ficou bastante legal lá nessa nova fase e tudo mais. É, uma outra coisa que eu não gostei dessa fase foi a questão do Satanás estar entre a comitiva de Abraão como um empregado. É uma coisa que não fez sentido, foi uma injeção de linguiça Foi. e foi muito estranho, porque também ele ficou muito galanteador e ele ia atrás das mulheres, as mulheres ficavam encantadas com A ele. esposa de Parece Ló até. que ficou encantadíssima com ele. Aqui em BH tem um mito, né? Porque tem uma quadra aqui, aí o pessoal falava que lá nessa quadra aparecia o diabo e seduzia as mulheres. Eu falei, o pessoal deve ter tirado inspiração desse mito, porque não é possível. A lenda urbana. A lenda urbana. Porque, assim, não tem disso na Bíblia, é uma coisa também que não acrescentou em nada. E parece que eles colocaram só porque o patrão estava desaparecido. Pois é, assim, eu achei de início foi legal, mas poderia ter sido para outro personagem. Essa questão dele ter aparecido do nada e ser salvo e tal, poderia ser um personagem separado, sem ser Satanás, um personagem diferente, que viesse a ser uma espécie de vilão e tal, acho que ia ficar legal. Agora, Satanás ficou meio estranho, porque era só para ele rondar, só para ele ficar de olho nas pessoas, em Abraão. Que isso a gente sabe, até hoje ele faz isso, tá, minha gente? Isso daí todo mundo sabe disso, né? Que ele está ao nosso derredor, não é novidade. Mas, assim, dele participar mesmo, assim, da trama, ficar perto de Isso que foi Abraão, foi estranho. meio estranho isso aí. E Realmente, foi aceitar ainda encheção ser de linguiça. funcionário de Abraão ainda. Não Fiquei fez muito muito, sentido. muito sem sentido e tudo mais. E, ao mesmo Mas a tempo, atuação dele, mas a atuação é dele muito é boa. ótima. É muito Ele boa. é muito bom, o ator, que é o Igor Hickley, ele é muito bom com vilões. Eu não sei porquê, mas ele sempre com vilões, ele se destaca mais. Eu assisti há muito tempo atrás, na Globo, ele fazia uma novela que minha avó adorava, era das 6 e ele era vilão, era ótimo. Henrico e Lázaro, ele também era vilão. E foi ótimo. Aqui, como Satanás também. Então, eu acho que só colocam ele para fazer. E Em Jesus, ele foi o Paulo, né? Jesus, é verdade, Paulo. ele foi. Não, É, e ele foi Paulo e ele já foi Jesus também, quando aqui, né? Que aqui tem a Nova Jerusalém, aqui em Pernambuco, e ele já fez o papel de Jesus. Aí foi legal também, mas foi diferente. Ele sempre faz vilão, foi diferente ver ele como Jesus. Mas é um bom ator, ele é um bom ator. ele daria um bom Capitão Pátria também depois. Sim, Ainda mais com se aquele cabelo. depois fosse, Não, e fosse outra, BR. quando ele estava naquela fase lá do Noé, ele estava muito parecido com o cantor do Kemuel, com aquele cabelo Muito. assim arrepiado. Parecia que o cara. É. Agora, outra coisa que foi bem representada foi a questão de Ló, a mulher dele e as filhas, Sim, que foi a questão foi muito dele, legal. o relacionamento dele com Abraão e a mulher dele ser chata desde o início. Isso foi uma Ai, coisa muito bem foi colocada. muito bem construído a história E, de Ló. e o fato também dela, quando eles foram para Sodoma, ela gostar de lá, que é uma coisa muitas vezes que a gente não repara no texto bíblico, Sim, e eles fizeram isso muito bem. E como que isso influenciou as duas filhas? só foi uma coisa que ficou nessa parte de Ló, só foi uma coisinha que ficou meio confusa, porque assim que ele vai se casar com ela diz que é de Sodoma. Sendo que
quando chega lá, a gente percebe que ela não conhecia Sodoma, conhecia tinha conhecidos em Sodoma. Aí ficou meio confuso, assim, acho que na hora deu uma coisa errada lá no roteiro, mas foi a única coisa, assim, que eu notei de diferente. O resto foi bem legal, realmente, mostra como foi a ambientação, porque Ló foi para lá, para Sodoma, os passos que ele foi dando, porque as filhas se tornaram o que se tornaram, né? Uma coisa que eu achei legal, eu só queria que tivesse finalizado melhor, tivesse, não sei, mostrado já em alguma cidade, alguma coisa, porque finalizou assim de uma forma que tem gente que até hoje fica perguntando o que aconteceu com o Loki, sendo que já finalizou a parte dele, né? A parte que eu gostei foi só deles terem explicado o que é que aconteceu com ele no sentido de descendência, né? Quem são os descendentes de Ló? Porque muita gente não sabe, às vezes, os descendentes de Ismael, que a gente depois, quando finalizar a fase dele, vai dizer provavelmente, igual falaram com Ló, dos Amonitas, dos Moabitas e tal. Então, essa parte é legal para as pessoas entenderem. Ah, aquele pessoal que tem na Bíblia é descendente de tal pessoa. É legal essa parte aí. Mas foi a única coisa. E a estátua de sal foi perfeita. Aquela imagem ali foi sensacional. Foi muito bem Tanto feito. as bolas assim caindo do céu, o fogo assim, foi. O efeito especial foi muito massa. Muito bom mesmo. Foi. Ali Tem que foi muito bom. Que a questão, a gente vê também que foi fundamentada a questão das filhas deles, porque elas tiveram a mentalidade de Sodoma. Elas Sim. tiveram um negócio meio misturado, porque ao mesmo tempo elas eram virgem e queriam casar, mas toda vez estava conflitando com aquilo que o pai dela tinha ensinado com elas lá e tudo mais. E isso, no momento de sofrimento extremo, levou elas a abrir mão da moralidade delas para fazer algo que não era legal. Um momento de desespero. E isso eu vi que a novela ela colocou bem, além do momento também deles chorando quando a mulher morreu e tudo mais, que geralmente lembro do filme antigo de Abraão, que os americanos fizeram. E lembro que a mulher virava estátua de sal e tudo mais, ela ficava até com o rosto meio de caveira, mas não tinha muita emoção. Tipo, o Ló no filme quase nem ligou que a mulher morreu. Aí, aqui, você vê que teve um sofrimento, que eles ficaram meio doidos, assim, teve uma consequência psicológica complicada. O Ló também meio que desobedeceu a Deus, porque Deus mandou ele ir para uma cidade e não quis ir, ficou com medo e foi para uma caverna se esconder. E aí rolou uma treta muito complicada, que dá para a gente refletir um pouco sobre quando Deus dá uma direção na nossa vida, que a gente realmente tem que tomar e tudo mais. Agora, eu acho, Steph, que eles estavam um pouco com medo de finalizar esse arco por conta do peso que ele tem. Ainda mais que as meninas que são atrizes, elas são, assim, elas têm, acho que uma, eu vi lá o pessoal comentando no Twitter, acho que a mais velha tem a minha idade, que é 25. Mas só que mesmo elas tendo essas idades, elas parecem ser mais novas, parecem ter uns 15 anos. Sim, elas têm cara super nova. Isso o pessoal comentou. E também da muito repercussão, né? No Twitter. A repercussão que daria seria uma treta enorme. Mesmo a gente sabendo que isso tem escrito na Bíblia, né? Pelo amor de Deus. Mas ia dar uma repercussão bem grande mesmo. Incesto, essas coisas, ia ser bem. Realmente ia dar uma coisa estranha. Mas eu não falava nem dessa cena. Eu falava realmente de finalizar no sentido assim, de mostrar em alguma cidade, já consolidado, já tinha passado essa parte dos filhos e tal. Só para realmente ter uma conclusão, assim, de verdade. Porque aconteceu ali a parte da caverna, disse o que é que ia acontecer e pronto, acabou. Mas ainda teve gente que eu acompanho lá no Facebook, o pessoal tá me perguntando, cadê o Ló e o que aconteceu? Sendo que já finalizou faz tempo a fase dele. Então, teve só essa questão. Mas, realmente, é como você tá falando, não tinha como mostrar propriamente disso, porque ia ser um bafafá triste. Não ia... A Record preferiu se poupar desse tipo de comentário, realmente. É verdade. Ainda mais que a série já sofreu muitas críticas de alguma coisa que eles já mostraram, né? E outra coisa que acontece é que, inclusive, a questão do Nimrod, que na verdade é muito mais pesada do que a novela mostrou.
E, Sim, eles ainda deram uma aliviada boa bem, na história de Nimrod. é, Realmente. e aí eu gosto de sempre ver os capítulos e depois ver o que o pessoal tá comentando no Twitter. Eu não sei se você tem Twitter, Stephanie, mas depois você poderia Eu sou a fazer um. pessoa mais, eu sou a É, pessoa mais desantenada, porque a pessoa ainda não tem um canal no YouTube, só tem um Instagram. O Facebook eu quase não uso. A pessoa trabalha com rede social e não tem rede social direito. É você, doida, doida. o seu YouTube ia funcionar muito bem. Agora, voltando aqui, e aí, finalizando essa parte de lore, a gente volta agora para a parte que foi muito interessante também, que é a aparição de Jesus, né? O Record Verso tá vivo. Ele tem mais Sim, organização que o universo da DC no cinema. Tem muito mais organização que o universo da DC no cinema. Como que pode um trem verdade, é desse? verdade. Oh, muito Aquilo ali mais. foi muito legal. Foi muito legal terem colocado Jesus ali. Foi. E também ter mostrado assim como foi. Porque a gente não sabe exatamente como foi, óbvio, né? Que não sabemos qual foi a reação das pessoas. Mas ver todo mundo ali, poxa, tem anjos, Deus está aqui com a gente, literalmente, né? Então deve ter sido bem legal ter uma experiência diferente, o jeito de Sarah ficar com medo de ir até Deus, né? Então foi bem legal essa parte. Foi muito bem retratado tudo, tudo. A questão do acolhimento que Abraão teve com eles. Eu gostei, foi uma das melhores partes, com certeza. E como você É, falou, né? O Recorverso aí. o Record Usaram o Verso. mesmo ator, foi maravilhoso. Mas eu acho que ele vai aparecer uma segunda vez ainda, né? Porque ele falou que vai visitar Isaac. E Uhum. Mas só que foi muito bem feito. O próprio Dudu Azevedo ficou muito parecido com o Jim Caviezel. Eles fizeram, acho que, não sei se foi um efeito especial, uma maquiagem que lembra bastante o Jesus do Uhum. Baixo de Cristo. E tem umas coisas muito legais, eles conversando, a onisciência sendo bem retratada, quando ele. Uma licença poética que ficou sensacional é quando está conversando aos dois servos de Abraão, aí um fala assim, nossa, será que Deus me ouve? Assim como ele ouve Abraão, aí Jesus está longe. Sim, Mas aí aquilo ele ali olha foi pro cara ótimo. e dá um sorriso E pro a cara, tipo pessoa já assim, percebe. já Uhum. ouviu? Essa cena foi muito bonita. Nossa, foi de tirar A suor dos olhos. confirmação que ele precisava, de saber que realmente É, Deus está no mundo. foi muito bacana. Também conversando com Sara tentando mentir para Deus, assim, aí falando, Sim. não, você fez isso. Você fala assim, nossa, como que a gente é pecador, velho. Ficou muito bem feita essa Não, parte. duvidar, né? Começar a rir, duvidando que não ia ter o filho. Foi bem legal. Foi muito legal mesmo. E, e aí foi, para mim, foi o episódio mais bonito que teve, foi esse. Né? Inclusive eles andando lá e Abraão intercedendo, foi muito engraçado, porque Abraão, tipo assim, Senhor, não se irrite comigo, parecendo no Chaves, assim. Mas Deus com paciência e tudo mais, foi muito bacana. E aí a Ele gente bem entra. preocupado com Ló, né? Com o que ia Isso, acontecer com Ló, e ele pedindo a Deus, Senhor, e se tiver tantas pessoas, tu não vai deixar passar? É bem legal essa parte, porque realmente a gente vê que eles estavam distantes, né? Não tinha como Abraão avisar ou algo do tipo, não tinha questão também acho que eles se comunicavam, mas não tinha a comunicação que a gente tem hoje, óbvio que não existia, né? Então não tinha essa questão de estarem se visitando sempre, ou sabendo como é que o outro tá. Então ele ficou preocupado, né? Quando Deus disse que ia acabar com Sodoma e Gomorra, né? é Aí é isso aí. legal essa cena, eu gostei. Eu também gostei. Vocês de Sodoma e Gomorra ficaram com uma caracterização muito sombria, assim. Você fala assim, Ah, cara, o cenário de Sodoma é diferente de todos. É bem mais sombrio, bem mais dark, uma coisa bem diferente, assim. Realmente foi bem macabro. Se você for olhar também, quando eles entram em Sodoma, uma cidade estranha, e as pessoas já têm um olhar, só no olhar, assim, realmente foi diferente. Foi legal terem feito isso, porque dá para você ter noção das cidades como eram.
Lá, a primeira cidade que a gente viu, a questão de Babel, né? É um jeito. Ur já é totalmente diferente. Quando chega agora em Sodoma, muito, muito diferente. Agora que a gente está eles estão em território filisteu, né? De Gerar. É diferente. Então, cada um tem a sua trama, a sua cidade é diferente. Ficou muito legal. Agora, de É, Sodoma, realmente foi super sombrio. o pessoal, não sei se você viu o Jovem Nerd reagindo aos trailers dos Eternos, mas quando apareceu a Babilônia lá no trailer dos Eternos, eles falaram que era o visual da novela da Record, porque o Urco também tem o muro azul, né? Aí eles foram Sim, é e. que aquilo ali, na verdade, todo filme que retrata a Babilônia só mostra aquilo, que é a porta de estar. Era o cartão postal da época. Então, e é o que a gente tem também. Tem um museu, que é o Museu de Pérgamo, lá na Alemanha, que eles têm aquela porta todinha com os. Eles conseguiram, com os arqueólogos, né? Eles conseguiram pegar pecinha por pecinha do deserto, né? E eles recriaram todo o painel. Então, todos os painéis que a gente vê nos cinemas e tal é daquele painel original que tem no museu. É gigantesco, assim, é a porta mesmo. São as relíquias. Acho que aquilo ali é a maior relíquia que tem. Além, lógico, né, tem as pirâmides e tal, mas assim, que em museu aquela ali é a maior, com certeza. É uma porta enorme. Então, por isso que eles só mostram aquilo, sempre aquela porta azul. É muito legal isso daí, que aqui também é cultura. E aí a gente volta para aquela parte de Sara, Abraão e Agar agora, que eu achei muito legal que a Triângulo novela ali, ó. está humanizando muita coisa em Gênesis que a gente não consegue ver de forma humana, porque como a gente está lendo, a gente lê às vezes Uhum. a Bíblia de forma viciada e a gente não pega essas nuances. O Rony tá mandando um oi, oi Rony. Mas só que o que acontece é o seguinte, ficou muito legal todo esse drama de Sara por ter um filho, Abraão querendo ter um filho de Sara, e aí tem a promessa de Deus, e aí a gente vê por um exemplo, ó, Sara duvidando, aí convencendo Abraão a ficar com H, e H nesse meio, ela era escrava, mas só que aí ela faz alguma coisa para a dona dela, que aí ela se torna vítima, mas aí coloca um empecilho entre o relacionamento e ela e a Sara, que é Ismael, e aí vira toda aquela bagunça, e aí a partir daí a gente vê uma amargurada que transfere isso para Ismael, uma Sara triste porque fez alguma coisa errada, e ao mesmo tempo ela tem aquele sonho de ser mãe, e Abraão no meio daquilo tudo, e a promessa de Deus ali. Tudo isso foi abordado de uma maneira muito legal na novela. E você Foi, vê foi essas. o triângulo amoroso que funcionou. Enquanto em Terá foi só enrolação, aqui com os três deu certo. Foi a história certa. Que é justamente o que a Bíblia tenta retratar, né? Mostra para as pessoas que os pecados que a gente comete vai ter consequência e não vai ser assim. Tem alguns que são de imediato, mas outros vão ser para a vida. Então, a questão de H, a questão de Ismael, eles retrataram bem isso, mostrando também o desespero, né, de Sara, de não conseguir ter filho. E na hora realmente, do desespero mesmo, ela dá H para Abraão. Abraão, em todos os momentos, ele super firme na promessa de Deus e ele não queria de jeito nenhum se deitar com H. Foi todo um processo. E ele percebe também, né? Ele fica entre a cruz e a espada. Foi muito bem retratado isso. A parte de H, Sara. A gente consegue ver também, como você estava falando, né? Por humanizarem bastante os personagens, a gente sente a dor de Sara, mas ao mesmo tempo, de certa forma, a gente entende H, o sentimento dela pelo menino que ela gerou, e a gente fica, se fosse eu que tivesse gerado, será que eu não ia sentir a mesma coisa? E todo o processo ali é uma história bem complexa ali, que foi retratada de uma forma muito legal. Os atores são ótimos, como a gente estava comentando, então isso também ajudou bastante no decorrer da história.
E realmente mostraram muito bem. É uma das histórias assim com mais intrigas familiares, é a história de Abraão, dos patriarcas em geral, na verdade. É verdade. O Rony falou, deu certo até certo ponto. Depois que Isaac nasceu, não deu mais certo. Porque começou até a briga lá e tudo mais. E o mais legal disso tudo é que Deus, mesmo Ismael sendo uma questão que não é o que Deus tinha ordenado, Deus mesmo assim arrumou um jeito de cuidar dele, dando uma promessa para ele também, E parecida com a de Isaac, porque a promessa de Isaac era de ser uma grande nação, e Ismael acabou sendo também uma grande nação, e Deus fala isso. Não no sentido de ser a nação que ia trazer o Messias, mas no sentido de uhum, ser uma grande nação. é uma nação Até porque ele importante, estava para quem não ali. sabe. E vai mostrar, eu acho que também vai mostrar, porque toda a parte que finaliza, eles mostram assim, né? A de Ló mostrou quem são os descendentes de Ló, quem foram, no caso. Acho que vai mostrar o de Ismael também, porque são muito importantes. Spoiler da Bíblia não é spoiler, né? Então eu vou falar. Que são os árabes, tá, gente? Os árabes, as pessoas que são, hoje em dia, os islâmicos, né? O pessoal que são muçulmanos, eles são descendentes de Ismael, tá? Então são uma mega grande nação mesmo aí. A promessa de Deus se cumpriu, com certeza. E é É legal isso isso, mesmo. né? Porque mostra também que Deus não, realmente, ele não desampara seus filhos. Independente dos erros, dos acertos, ele sempre está nos orientando, nos ajudando, mesmo quando a gente erra. Isso aí foi bem É legal. isso aí. Até porque o Ismael, ele era meio que uma vítima ali, né? Ele foi a vítima de uma coisa que foi planejada pela Sara, que envolveu a mãe dele e envolveu o pai dele. Então, foi muito interessante como Deus acabou cuidando dele também. E agora, um ponto negativo dessa fase é não mostrar o bebê Isaac. A Disney mostrou o Baby Yoda e eles não mostram o Baby Isaac. A minha Eu mãe tava ficou pesquisando indignada. e como tava. Foi exatamente. Porque como essas gravações são mais recentes e tava num período de pico da pandemia, então eles não usaram bebês reais. Então, todos os bebês que mostraram nesses últimos tempos, né? O de Eliezer, o do pessoal assim que mostrou só o rosto rapidinho, eles não são reais. Eram só algumas imagens assim que a gente viu, não eram bebês. Por isso que a gente não viu ainda Isaac. Na verdade, a gente não vai ver, provavelmente não vai ver. Eu acho que já vai ver grande, né? Não, e É, não vai ver bebê realmente, porque ele já tem um ano. Ele já tem um ano no episódio de hoje, é, então não vai ver. é igual eu falei isso com a minha mãe. Falei, mãe, é porque estamos na pandemia, provavelmente eles não devem estar podendo usar bebê. Por isso que não está usando, né? Mas minha mãe ficou indignada por não ter usado e tudo É mais. porque é legal ver os bebês, né? A partir É, quando nasce, você vê, são fofinhos. mas eu não vejo isso como um ponto tão negativo, assim, porque eu avalio outras Também coisas, mais não, a foi técnica, tranquilo. a Isso. história. É. Mas o que acontece é o seguinte: teve esse ponto negativo, né? E acho que foi só. Realmente, essa está sendo uma ótima fase. Teve a saga lá com o Abimeleque, que também foi muito bem retratado. E aí a gente viu uma atriz do Alto da Compadecida. E Sim, e eu tava tentando lembrar, mãe, eu conheço essa mulher. É de algum lugar, mas eu já vi e tem alguma coisa que me lembra ela. Aí depois eu fui pesquisar, eu vi que era do Alto da Compadecida. Aí eu sabia que seu rosto era familiar. é verdade. Boletim Maranata comentou. E essa promessa é muito legal, porque ele prometeu fazer o nome de Abraão engrandecido, famoso. E já se passaram milênios e Abraão é respeitado entre as três grandes religiões. Aí continua Ah, é aqui. verdade. Ou seja, mais da metade do planeta hoje respeita e reconhece o nome de Abraão. É verdade. Isso mostra que Deus cumpre todas Verdade. as promessas, né? E eu acho muito legal também que essa novela do Gênesis, ela acaba apontando para aquilo que Jesus iria fazer. Porque a gente vê essa construção. Uhum. Deus cria o homem, ele acaba pecando, cai, e aí a gente vê o homem só cometendo erro, só pecando, um ou outro se destacando, como Abraão, Noé, a mãe de Abraão, igual eles colocaram lá, né? Só uns ou outros se destacando. E aí a gente começa a ver a necessidade que tem de ter um Messias, aquele que ia trazer reconciliação
de Deus com os homens e resolver o problema do pecado. E a novela ela começou a mostrar isso bem, muito bem mesmo. E isso é muito legal. É uma ótima forma de pregação. Acho que a Stephanie caiu. O Eu tô te Romulo ouvindo bem. Liberterson falou: o Abraão é lembrado como pai da fé. É porque sua imagem travou, Stephanie. Agora voltou. Ah, pra mim é a sua que tinha travado. Ah, é? Olha, que Foi. coisa. Que coisa. Mas, no saldo mesmo, a novela Gênesis, ela... Eu vou perguntar primeiro para você, como que o saldo agora até aqui da novela Gênesis? E se você fosse dar uma Olha, nota até aqui? no apurado geral, eu gostei bastante. Tiveram várias cenas impactantes até agora. Eu gostei. Assim, até agora, de novela assim, que teve muita repercussão, foi Dez Mandamentos. Ninguém bateu o Dez Mandamentos até agora. Acho que Gênesis pode parear isso aí. Só que aí precisa manter a qualidade, porque tem isso também, né? Dez Mandamentos, eles começaram bem e terminaram bem. Mas quero dizer, Gênesis tem aqueles altos e baixos, e que aí diminui a nota deles, mas no geral eu tô gostando. Se fosse para dar uma nota, seria o quê? Uns 8, vai. Uns 8, 8,5. Porque não tem como dar muito alta, porque teria que ser o quê? Super, uma produção estilo Hollywood e tal. Então, para ser do Brasil, para as condições que nós temos, 8 tá de bom tamanho e tá ótimo. Então, é uma produção boa. Para mim também o saldo é positivo. É óbvio que teve aquele momento que era a qualidade, tanto que eu falei com você que a novela poderia perder a audiência com aquilo e de fato perdeu. Eu acho que teve gente que não voltou mais a assistir. Eu também acho que não. Achando que tinha continuado, né? E isso foi muito complicado para a novela. Nisso, a Record ela tem que aprender a manter o nível. Eu acho que falta um pouco esse senso. Mas, de saldo, a novela é muito boa. Uma das melhores produções mesmo de bíblicas da Record. Uma das melhores produções até mesmo do Brasil atual, né? A gente tem as novelas da Globo. Muita gente gosta, muita gente desgosta. A gente tem o conteúdo infantil do SBT, que está com 10 anos, a Aventura de Poliana. Talvez quando a gente tiver 90 anos, a gente vai estar vendo os netos da Poliana no SBT. E na Record, Poliana e Chiquititas. Não para de passar isso. Ai, Carrossel. Ai, meu Deus. É verdade. É o SBT verso de novela infantil. E aí a gente tem ao mesmo tempo o Bíblia verso da Record, né? O Record verso. Mas para mim também eu dou uma nota 8 para a novela também, que ela tem coisas negativas, mas o saldo positivo é maior. E aí o Rony comentou, sem contar que não é realmente como conta a Bíblia, tem todo um contexto e acho que mudam umas coisas. Não é realmente Só que a gente como quem estava quiser, comentando, seja né? bem-vindo. Tem a Veja, questão. é como a gente estava comentando da questão da licença poética, né? Então, realmente, não vai ser super, ultra igual à Bíblia. É uma coisa que as pessoas esquecem, que é baseado na Bíblia. Não está retratando a Bíblia. É baseado nela. É diferente. É diferente. Então, eles têm toda uma licença para fazer uma novela. Porque se realmente fosse seguir ao pé da letra só o que tem na Bíblia, a gente ia ser uma série bem reduzida também. Não ia ter muita informação. Então, é como você falou também, tem todo um contexto, eles pesquisam, tem os arqueólogos, historiadores, eles têm workshops disso, para o figurino, enfim, para muitas coisas. É uma produção bem grande, bem grande. E, no total, está muito bem retratada. Eu estou achando muito bom. E tem a questão também, que ao mesmo tempo que eles estão fazendo licença poética, eles estão retratando o que acontecia com os outros povos